aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para estes últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, harmonizados pelo exórdio, nós convidamos Liana para proferir a prece de início dos nossos estudos. Amado Mestre, Jesus, neste momento, mais uma vez, reunidos em Teu nome, Mestre, pedimos a presença dos nossos irmãos espirituais do bem, que sempre se dispõem a nos trazer o conhecimento sobre a Tua verdade, que sempre estão dispostos a nos intuírem sobre as mensagens de amor e de caridade. Que saibamos neste momento abrir os nossos corações para receber a Tua palavra, o Teu amor, que possamos mais do que ouvir, transformar em atitudes tudo aquilo que trazes como ensinamento através dos nossos benfeitores. Obrigada, Pai. E que neste momento, dentro de cada um de nós, esteja sempre o nosso coração preparado para essa transformação. Que todos nós possamos, neste momento, seguir as intuições e contribuir para a aprendizagem. Esse coração aberto, com nossos braços abertos para acolher todos nós, encarnados e desencarnados, que neste momento buscamos, através do nosso estudo, a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Como diz a Eliana, então, de braços e corações abertos à espiritualidade que nos conduz ao estudo, daremos início agora à continuação do capítulo 12 do livro Os Missionários da Luz. Lembro que o estudo é um estudo participativo com todos. É necessário que todos se coloquem, se prontifiquem a participar, abrindo realmente os corações para poderem extrapolar para nós aquilo que é sussurrado no ouvido de cada um, quer seja através de comentários, ou quer seja através, mas sobretudo, principalmente, de dúvidas, né, que cada um pode manifestar consigo. Então, vamos lá. Vamos fazer
o início do nosso encontro. Então, as nossas anotações aqui, nós paramos no encontro passado. A minha página é a página 167, do capítulo 12. O item é o item 12.5. Então, nós falamos as 3 primeiras linhas desse item 12.5. Então, vamos começar de novo esse item. Então, Alexandre está vindo e conversando com André Luiz sobre a situação do trio Segismundo, Raquel e Adelino. E aí, André Luiz está comentando com André, né? E com Alexandre, e André Luiz comenta, vou só ver o finalzinho lá da página anterior. Seria possível acompanhá-lo, perguntando para Alexandre se André Luiz poderia acompanhar Alexandre nesse envolvimento para poder ajudar Adelino junto com Raquel e Segismundo, ajudar Segismundo. Aí, completa André Luiz, creio que aproveitaria muito, poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia. Estimaria o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou, não tenho objeções, entretanto. Não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio no assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Então, nós comentamos essa frase no encontro anterior, citando a passagem de Mateus, lá no Sermão da Montanha, né? O último capítulo 7 do Sermão da Montanha, em 3 versículos, de 24 a 27, onde Mateus relata Cristo dizendo, né? Que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então, Cristo está querendo falar sobre as 2 primeiras leis divinas, que é a lei da adoração, mas devem ser seguida pela lei do trabalho. Lei da adoração é o fato de nós ouvirmos o Cristo. Por quê? Porque adorar significa elevar o pensamento ao alto, a espiritualidade superior. E os espíritos crísticos são espíritos diretamente conectados com a divindade. Então, adorar e elevar o nosso pensamento é elevar o pensamento à espiritualidade de luz. Então, a primeira lei é a lei divina. Mas não basta só elevarmos o pensamento, ouvirmos o Cristo, né? Porque quando nós ouvimos o Cristo, é quando nós lemos as mensagens do Cristo, quando nós nos encontramos para estudar o Cristo. Isso é ouvir o Cristo. Mas isso é só a lei da adoração. É necessário que venha a segunda lei, que é a lei do trabalho, colocar em prática. Então, por isso que Cristo fala, todo aquele, pois, que ouve, ou seja, pratica a primeira lei da adoração, eleva o seu pensamento a mim, mas que pratica, ou seja, realiza a lei do trabalho, é aquele que deve ser comparado como um prudente, que faz a casa sobre a rocha. Vem a chuva, transbordam os seus rios, sopram os seus ventos, dá-se com ímpeto contra aquela casa, mas a casa não cai. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Então, executarmos em prática as leis divinas é nos alicerçarmos na base do Cristo. Mas aquele, continua o Cristo, que ouve essas minhas palavras, ou seja, só ouve, só lê, só participa dos encontros, mas que não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edifica sua casa sobre a areia. Vai cair a chuva, transbordar seus rios, soprar seus ventos e dar-se com ímpeto contra a sua casa, ou seja, virão os turbilhões da vida e a casa desaba, ou seja, a nossa base se esfalece. Por quê? Porque falta a base fundamental do Cristo, que é a prática do bem, a vida.
né? Então, nós paramos nesse momento do nosso encontro passado. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário desse início. Não? Então, vamos passar para frente. Temos bons amigos no planejamento das reencarnações. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades de esclarecimento, né? Então, André Luiz está falando que ele tem muitos amigos lá no planejamento das reencarnações, que está diretamente relacionado com as atividades de esclarecimento. Então, lembrando que André Luiz conhece isso muito bem. Por quê? Porque quando ele saiu da região umbralínica e ficou em recuperação no nosso lar, ele conheceu as organizações do nosso lar e viu que o nosso lar era organizado em 6 ministérios. Cada desses ministérios comandado ou dirigido por 12 ministros. Isso está onde? Isso está no livro Nosso Lar, lá no capítulo 8 do livro Nosso Lar, chamado de Organização e Serviços. Então, lá no capítulo 8, André Luiz relata que a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, isso é interessante, né? Então, André Luiz está falando que a colônia que é essencialmente de trabalho. Então, eles aprendem e aplicam, né? Então, a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados, cada qual por 12 ministros. Então, são 6 ministérios, cada ministério orientado por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros desses ministérios, quais são eles? O primeiro da regeneração, né? Porque aqueles irmãos que bem recuperados da região umbralínica têm direito a ser tratado, regenerado. Por isso que o primeiro é o ministério da regeneração. Depois o auxílio, comunicação e depois disso tudo, o do esclarecimento. Então, esses 4, começando na regeneração e terminando no esclarecimento, ligam-se aonde? Diretamente às regiões terrenas. E os 2 últimos, quais são eles? O da elevação da união divina, estão ligados diretamente ao plano superior. E André Luiz comenta nesse livro, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Então, tem 2 ministérios ligados, por um lado, para os planos superiores, e 4 ligados para os planos da Terra, são os planos inferiores. Por que que o Ministério do Esclarecimento, que é que ele está falando no capítulo agora do livro Missionários da Luz, está relacionado às regiões inferiores, terrenas, e não aos planos superiores? Porque quem precisa de esclarecimento somos nós, espíritos em provas e expiações. Então, por isso que esse ministério tem que estar ligado a nós. Então, por isso que Alexandre está falando que ele tem bons amigos no Ministério do Esclarecimento, relacionados com a atividade de esclarecimento, porque é nesse ministério que está lá o planejamento das reencarnações. Lógico. Por quê? Por quê? Porque quando o espírito que está lá na colônia, essa colônia espiritual, que é essencialmente de trabalho, quando ele é regenerado, quando ele é auxiliado, quando ele faz parte de processos de comunicação com seus entes queridos, aí ele está no momento de ser esclarecido para poder reencarnar, né? Então, nesse momento que ele quer amigos no planejamento das reencarnações, que estão diretamente relacionados a esse ministério do esclarecimento. E é isso que ele vai pedir auxílio, né? Pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum comentário nesse quesito do Ministério do Esclarecimento, ser
intimamente ligado ao quesito das reencarnações, está ligado aos planos inferiores, ligado à Terra. Não? Tudo bem? Então, vamos continuar. Nessa instituição, durante alguns dias, qual instituição? Lá no Ministério do Esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa. Portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo da expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Né? Então, nesse momento, André Luiz, através de Alexandre, que está explicando para ele, fala para nós que, elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e, consequentemente, em responsabilidade, então, quando a gente se eleva em cultura e conhecimento, tem como consequência a responsabilidade. O processo reencarnacionista é mais complexo. Por quê? Porque você adquire mais responsabilidades. Quanto maior a responsabilidade, maior o efeito complexo do processo reencarnacionista. E aí, nesse aspecto, para nós entendermos essa relação entre cultura e conhecimento na elevação da alma, nós vamos buscar o livro Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida é esse livrinho aqui, ó. Um livrinho não grosso, um livrinho fininho, de 125 páginas, organizadas em 30 capítulos. O primeiro capítulo é o espelho da vida e o último capítulo é o amor, né? Então, pensamento e vida evolui nesses complexos processos do pensamento humano. E aí, o capítulo 4 desse livro, que eu quero trazer para nós, no encontro de hoje, é chamado de Instrução. Nesse capítulo 4 desse livro Pensamento e Vida, que foi editado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nesse capítulo 4, chamado de Instrução, Emmanuel começa o capítulo 4 dizendo assim: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Então, por que ele começa dizendo, lá no capítulo 4, já se disse que? Porque ele mesmo, Emmanuel, trouxe o assunto que ele vai falar agora em outro livro, que é o livro O Consolador, que é uma reunião de 411 perguntas e respostas, perguntas organizadas pelos médios do grupo Chico Xavier, elaborado para Emmanuel quando estava em contato com Chico Xavier, para que Emmanuel pudesse responder essas 411 perguntas. Então, por isso que ele fala, já se disse que, nesse livro, Pensamento e Vida.
esse livro Pensamento e Vida, que foi lançado pela FEB em 1958, né? Em 1958, esse livro Pensamento e Vida, isso está no prefácio desse livro, 1958. Em 1940, ou seja, 18 anos antes, foi lançado esse livro, O Consolador. Então, há 18 anos antes, Emmanuel registrava nesse livro, lá no capítulo 2 desse livro. Então, vamos só lembrar que o livro Consolador são 411 perguntas e respostas a Emmanuel, perguntas elevadas a Emmanuel, para as respostas dele, e depois Chico vai e organiza essas perguntas e divide didaticamente essas perguntas em 3 partes, que correspondem às bases da doutrina espírita. A primeira parte do livro O Consolador é ciência. Então, perguntas relacionadas à ciência. A segunda parte é filosofia. Então, são perguntas filosóficas, ou seja, perguntas sobre a parte complexa da humanidade, que a doutrina espírita vem assessorar. E a terceira parte desse livro é religião. Então, ciência, filosofia e religião. Por que é nesse sentido? Porque primeiro começa com o conhecimento, a aquisição do conhecimento. Não é assim que é o Livro dos Espíritos? Né? Não nos fala no Livro dos Espíritos que Deus criou os espíritos simples e ignorantes e cada um deu uma missão com o objetivo de adquirir sabedoria e evoluir? Então, a primeira parte é a ciência, é o conhecimento. Então, primeiro você adquire o conhecimento, para com o conhecimento vir as noções de responsabilidade no espírito. Então, com o conhecimento, você tendo as noções de responsabilidade no espírito, você permite que todo aquele aprendizado que você foi adquirindo em sucessivas reencarnações, você comece a sentir necessidade de colocar isso para a prática do bem para o próximo. Isso é filosofia. Filosofia é uma união de 2 palavras gregas, né? Filo e sofia. Filo significa amigo. E sofia, saber. Então, filosofia é aquele que é amigo do saber. Como que você torna amigo do saber? Quando você coloca todo o conhecimento a favor do próximo. Então, você adquire a ciência para colocar em favor do próximo através da filosofia. Quando você faz isso, tem como consequência o quê? Te religar a Deus, religião. Então, por isso que a sequência do livro Consolador é ciência, filosofia e religião. No capítulo 2, que é intitulado como filosofia, é dividido em itens. Então, tem um terceiro item desse capítulo 2, que é a cultura. E um tópico desse item, cultura, 2.3.2, é o intelectualismo. E dentro desse tópico, intelectualismo, é que Emmanuel fala, através de Chico Xavier, que o sentimento e a sabedoria são as 2 almas, são as 2 asas com que o homem se elevará rumo à perfeição infinita. Nós já falamos essa frase várias vezes e vamos repeti-la inúmeras vezes. O sentimento e a sabedoria? O sentimento e a sabedoria. São as 2 O sentimento pode ser entendido como o amor? Exatamente. Tá. Exatamente. Então, o sentimento e a sabedoria.
O sentimento é o amor. A sabedoria é o conhecimento. Então, são as duas asas com que o homem se eleva para a perfeição infinita, porque eu já falo sempre, né? O anjo de uma asa só não sobe, né? Precisa de duas asas, sabedoria e o amor, que é o progresso intelectual, que é a sabedoria, e o progresso moral, que é o amor. Isso foi lançado em 1940, através do livro Consolador. Passa-se 18 anos, ou seja, um período de emancipação, né? 18 anos, para vir o livro Pensamento e Vida, e no capítulo 4 desse livro, Pensamento e Vida, chamado de Instrução, Emmanuel vir recapitular o que ele falou 18 anos lá atrás. Por isso que ele fala. Já se diz que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Lá ele falou que era o quê? Sabedoria e o sentimento. Aqui ele fala que essas duas asas são uma, amor, que a Adriana falou para nós. O amor é o sentimento. E a outra, a sabedoria. Então ele fala, uma chama-se amor, a outra é sabedoria. Continua Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Pelo amor, ou seja, pelo sentimento, que, acima de tudo, é serviço ao semelhante. Então, o amor é servir ao próximo. O amor é a lei do trabalho. O amor é edificar o nosso espírito em rocha firme do Cristo. Então, pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro. Então, fica bela por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas virtudes. Então, pelo amor, nós nos aformosamos por dentro. E somente com a prática do amor nós conseguimos externalizar as nossas virtudes. E aí é interessante lembrar o conceito de virtude que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos fala que virtude é o resultado de experiências no bem infinitamente recapituladas ao longo da existência. Então, para se transformar em virtude, eu tenho que praticar as minhas várias qualidades no bem infinitas vezes, até que seja automática a sua prática, para virar virtude. E eu só consigo externalizar essas minhas virtudes quando eu me jogo a favor do bem através do amor fraterno, né? O amor fraterno é aquele amor direcionado ao próximo, que não importa quem seja o próximo. Por isso que ele fala, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas virtudes. E pela sabedoria, que é o conhecimento, que começa na aquisição do conhecimento. Então é interessante, né, que a sabedoria, ela se inicia na aquisição do conhecimento. Então, através dessa sabedoria, que se inicia com a aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso. Isso é interessante, né? Olha que, né, que parte complexa e bonita que é, né? Então, ele falando o seguinte, que através da sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, nós recolhemos, através dessa procura de adquirir o conhecimento, a influência dos vanguardeiros do progresso, daqueles que passaram antes de nós, que trouxeram luz da espiritualidade na forma de conhecimento, né? Então, nós vamos adquirindo essa luz por influência dos vanguardeiros do progresso, ou seja, aqueles que nos precederam. Continua Emmanuel dizendo que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a ao alto, né? Então, esses vanguardeiros do progresso comunicaram para nós os reflexos das grandezas que eles trouxeram do alto.
através do amor completo Emmanuel. Valorizamos-nos para a vida. Isso é interessante. Então, amar ao próximo é se valorizar para a vida. É ter valor para a vida, né? Quando a gente ama o próximo, nós damos valor para a vida, para a nossa reencarnação, para a nossa oportunidade de reencarnar. Olha, eu estou fazendo valer a minha oportunidade de reencarnar amando o próximo, auxiliando o próximo, né? Então, através do amor, nós nos valorizamos para a vida. Através da sabedoria, completa Emmanuel, somos pela vida valorizados. Quando nós procuramos aprender, conhecer, nós somos pela vida valorizados. Por que isso, né? A lei do merecimento, que é consequência da lei do trabalho. Quando nós procuramos nos melhorar, nos aperfeiçoar, buscando conhecimento, nós somos valorizados pela vida. É a lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Pois não? Marco, só para acrescentar ao que você está colocando aí do que nos traz Emmanuel no Consolador, quando ele diz: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. A gente faz nesse momento a conexão do que nos pediu Jesus: amai-vos e instruí-vos. Isso. Não é? Exatamente, o amai-vos seria o sentimento e o instruí-vos, esse conhecimento, essa sabedoria que a gente precisa para conseguir chegar. Muito bem lembrado, né, Liana? E isso foi recapitulado a nós através do Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de Verdade nos fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro grande ensinamento, e espírita, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Né? Então, os dois grandes ensinamentos da doutrina espírita, recapitulados pelo Espírito de Verdade, registrado por ele no Evangelho segundo o Espiritismo, é isso que a Liana nos relembrou. Então, amar e instruir, sentimento e sabedoria, amor e sabedoria, são essas duas grandes asas que a Liana está nos relembrando. Pois não, Bernadette? No caso nós sabemos que nós, espíritos mais inferiores, a gente reencarna porque tem que reencarnar para espiar vidas passadas, etc. E eu queria saber, assim, se a gente, o plano reencarnatório é proposto ou a gente é quem determina antes de reencarnar? Ou é através do conhecimento que você próprio faz o seu plano reencarnatório? E outra pergunta é, no caso de Emmanuel, de Chico Xavier, que eram espíritos superiores, eles podem voltar, mesmo que não precisem, para uma missão na Terra, porque dizem que até o Emmanuel já reencarnou, né, e tem uma grande missão no Brasil. Não sei. Isso, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Né? Então, o seu primeiro comentário aí, qual foi mesmo a sua primeira pergunta? Desculpa. Foi sobre se nós, espíritos que vamos reencarnar e precisa reencarnar várias vezes, o plano reencarnatório é proposto pelos espíritos superiores ou somos nós que determinamos? Por isso que no estudo de hoje, começou falando que quanto mais evoluído o espírito se encontra, mais complexo é o processo reencarnacionista dele, né? Por quê? Porque quanto mais evoluído, mais conhecimento o espírito tem, e quanto mais conhecimento ele tem, maior a necessidade dele reencarnar. Então, nesses casos, né, o planejamento reencarnatório é proposto pelo próprio espírito que tem que reencarnar. Sim. Agora, nos espíritos rebeldes,
o planejamento reencarnatório, ele é realizado, segundo a espiritualidade nos diz, através de irmãos instrutores que foram direcionados para a orientação daqueles espíritos rebeldes, né? Sim. Ok? Ok. No caso de Emmanuel e Chico Xavier. Em relação a Emmanuel, a Chico Xavier, os espíritos superiores, eles não, os superiores, tá? Não estou dizendo que Emmanuel nem Chico Xavier se encontram nessa categoria de espíritos, embora saibamos da evolução espiritual deles. Mas os espíritos superiores, eles não necessitam de reencarnar, né? Não tem reencarnação compulsória, mas em momentos ou outros, eles pedem para reencarnar, para vir com suas missões. Sim. Como missionários, né? Eles pedem para reencarnar através de suas missões, como missionários, né? Não é mais nem para espiar vidas passadas, porque eles já atingiram o patamar, eles já espiaram, né? Mas é para ter uma missão que é voluntário, uma coisa voluntária. Voluntário e como propulsor do progresso da humanidade. Por isso que a espiritualidade nos diz, né, dos antecessores do Cristo, são chamados prepostos do Cristo, né? Então, vou citar 3 daquele século que eu falo das luzes, que é o século 5, 6 a.C., né? Na China, nós temos Confúcio, na Índia, nós temos Siddhartha Gautama, que é o Buda, na Grécia, nós temos Sócrates, né? Então, são espíritos evoluídos que reencarnaram com missão de alavancar a humanidade, o progresso moral e intelectual da humanidade, né? Entendi. Ok, gente? Ok. Uhum. Alguém quer fazer algum comentário nesse assunto? Alguém quer enriquecer mais a explicação? Pois não, Adriana? Eu tenho aqui, que eu já tinha aberto aqui, na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, né? No site, falando sobre a reencarnação. Só para complementar, o espírito realiza a reencarnação conscientemente, inclusive traçando o seu próprio plano geral para a existência material que está se iniciando. Aí tem no texto que a gente está lendo, fala, né, sobre o plano geral, né? O espírito reencarnante, de acordo com suas limitações, será mais ou menos auxiliado por espíritos com mais conhecimento e com os quais tem afinidade. No entanto, se não estiver suficientemente equilibrado ou consciente, será orientado no planejamento de sua passagem pelo polissistema material, né? Como o Marco bem falou, a questão do... Nós escolhemos as nossas provas, no modo geral, né? Mas de acordo com o nosso grau de evolução, se a gente não consegue ter essa consciência por falta de conhecimento e de esclarecimento, aí nós somos auxiliados, né? Nós somos auxiliados. Aí mais na frente, ele fala, não sei se cabe agora nesse momento, que a doutrina espírita trabalha com a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos, que eu acho que cabe a pergunta que ela fez, de missão, provação, expiação e karma. Né? Aí, missão, como já foi falado aí, missão é a situação na qual o espírito reencarnante aplica conhecimentos internalizados a favor de uma pessoa ou do grupo de sua convivência. Acho que no caso de Chico Xavier, né, que ele veio com uma missão, né, aqui na Terra. Uhum. Chico se enquadra no caso de missão, né? Aí, provação é a situação na qual o conhecimento em processo de acomodação e internalização deve ser vivenciado. É a situação na qual o espírito é desafiado ao limite de seu conhecimento. Expiação não se refere à aplicação do conhecimento, mas sim a uma consequência de um conhecimento aplicado,
que provocou consequências difíceis, desagradáveis, muitas vezes dolorosas, que o seu responsável deverá enfrentar. É a maioria, né? Porque nós falamos que nós somos espíritos, que nós estamos aqui no processo de expiação, né? Se nós estamos expiando as nossas próprias falhas. Fomos nós que cometemos os nossos atos equivocados, então nós estamos expiando. E o último é karma. Eu não entendi a aprovação, não consegui, não, que eu não tenho entendido, não consegui trazer agora no momento um exemplo, mas eu acho que agora chegou. Karma ainda é um conceito útil dentro da concepção da doutrina, desde que se esteja atento para o seu significado, diverso do de outras doutrinas. Para o espiritismo, karma caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando as consequências de atos seus, que lhes provocaram um desequilíbrio muito intenso, tanto em qualidade como em quantidade, e que pela sua intensidade, o espírito poderá levar toda uma encarnação, ou mais de uma, para recuperar o seu equilíbrio, né? Aí, a pessoa em desequilíbrio estará sempre em recuperação, tanto pela sua reação própria, como pela ajuda de outras pessoas. O que varia é apenas o tempo necessário para que o equilíbrio seja novamente retomado. Da aprovação é a situação na qual o conhecimento em processo de acomodação deve ser. É a situação na qual o espírito é desafiado ao limite de seu conhecimento. Ah, tá, entendi. Aprovação, entendi. Não sei, assim, algumas pessoas dizem que quando uma criança vem com alguma deficiência física, diz, está espiando. E muitas vezes isso não é uma escolha, né? Ela pede para vir com aquela aprovação que é para poder tentar recuperar os atos falhos que ela teve. Então, nem sempre é uma questão assim, está espiando, aí ele veio está espiando, ele veio assim porque está espiando. Não, às vezes é uma escolha, é uma prova, né? Eu acho e nem sempre, nem precisa necessariamente ser uma prova, né? Vários casos que a espiritualidade nos fala de o espírito pedir para vir com aquela deformidade, com aquela dificuldade, para poder ser fonte de amor e de luz para aqueles que estão recebendo. Porque nós vemos os casais que têm filhos com malformações, né, com filhos com restrições, que o amor para esse filho ele é redobrado, triplicado, elevado à enésima potência, né? Então, uma fonte de trazer luz para aqueles que estão ali, né? Convivendo com eles. Cada reencarnação ela é muito ímpar, né? Ela é muito singular. Isso, aí não tem, assim, não existe a caixinha, você vai colocar nessa caixinha, não tem, né? Tem toda a evolução, né? E aí a finalidade maior do nossa reencarnação é nós servirmos como dádiva de amor para o próximo. Independentemente do que nós fizemos, independentemente do grau de desequilíbrio que nós desencarnamos e estamos reencarnando. Por isso que nós falamos hoje que a mensagem da data de hoje, da agenda de hoje, é sobre desequilíbrio. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembre-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ou seja, abre-nos caminhos, né, em qualquer posição de desequilíbrio. Então, muito bem lembrado pela Adriana, né? Então, esses tipos, né, que o espírito, ao reencarnar, é submetido às suas provas, às suas expiações, ok? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então, tudo bem. Eu tinha uma, mas já passou, que era sobre a virtude, na hora que você estava falando sobre a virtude, Pode né? Colocar. Você falou que a virtude era a prática do bem, né? De trabalhar com o próximo. Aí na hora, eu lembrei da passagem de Lucas, eu acho que é Lucas, que ele diz que Jesus fala, quem me tocou? Porque de mim senti que saiu uma virtude, não é isso? Quando ele diz, saiu uma virtude. Saiu virtude, no plural, saiu virtudes. Né? Né? Tudo bem. Então, a prática do bem, né? A perseverança, acima de tudo. Mas é interessante relembrar esse conceito do Evangelho segundo o Espiritismo, que virtude é o resultado de práticas.
incondicionalmente recapitulados ao longo de várias existências. Para uma virtude ser internalizada, ser virada como virtude, nós temos que praticar inúmeras reencarnações, até que ela se torne normal nós praticarmos, seja natural, até que ela se torne natural a prática em nós, né? Então, imagina Cristo, né? As inúmeras virtudes do Cristo, por isso que é um espírito secular, né, o Cristo. Ele praticou muito, inúmeras vezes, cada uma de suas virtudes. Né? Ok? Mais algum comentário? Não? Então, vamos continuar. As explicações eram sedutoras e relevantes. Aqui as explicações de Alexandre, tá? As explicações eram sedutoras e relevantes. E compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou. Eles falando. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação. Olha aí, Bernadette, né? Então, quanto mais elevado o espírito, quanto maior for preenchido de boa vontade, perseverança e sinceridade, maior é o direito que esse espírito adquire dele mesmo opinar sobre a sua própria, sobre os seus próprios fatores de reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da sua voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigindo. Quando a Adriana falou sobre karma, né, o karma é essa intensidade do desvio da lei divina, que nós temos que, quando reencarnar, voltar para o trilho. Então, essa quantidade de energia que nós temos que gastar para voltar, esse é o karma. Né? Por isso que o pessoal fala, meu karma. O que é o karma? Karma é aquilo que eu tenho que gastar para poder voltar para o caminho. Vou ter que penar muito, porque eu desviei muito. Então, tem que penar muito para voltar para o meu eixo. Né? Então, os desvios da lei divina causam-nos queda. Não porque Deus colocou buraco no nosso caminho. Porque cada desvio, a minha energia cava buraco. A energia que eu gasto para desviar da lei divina é empregada nos buracos que vão aparecer no meu caminho para que eu possa cair, sentir a dor e acordar dos meus devaneios. Então, não foi a divindade que colocou o buraco. Fui eu que cavei com os meus próprios desvios. Então, o problema da queda é uma questão de aprendizado. Sempre. Se não aprende, cai de novo. Se não aprendeu, gastou energia para continuar desviando, vai cavar novos buracos. Então, o problema da queda é uma questão de aprendizado. Quanto a isso,
problema da queda é uma questão de aprendizado, Emmanuel tem um livro chamado Justiça Divina. E o capítulo 9 desse livro de Emmanuel, chamado Justiça Divina, é chamado de caídos. Caídos. Então, nesse momento do nosso encontro, eu queria pedir permissão de vocês para que eu pudesse ler um pedaço desse capítulo, que é muito rico, que tem a ver com o nosso tema, quando Emmanuel quer trazer para nós o problema da queda, que é uma questão de aprendizado. E como ele é tão rico, eu queria convidar a todos para nós ir depois ir falando trecho por trecho e tentarmos entender sobre a complexidade desse capítulo, sobre caído, sobre a queda. Então, primeiro eu vou ler esse pedaço todo. Então, vamos prestar atenção no que Emmanuel tem a nos falar através desse livro, Justiça Divina, capítulo 9, Caídos. Emmanuel nos diz: é preciso compreender para discernir aos que caíram amando, sem saber que o afeto insensado os arrojaria nas trevas. Aos que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Aos que caíram auxiliando por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Aos que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Aos que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. Aos que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos à própria senda. Aos que caíram nas grades do ódio, por olvidarem, ou seja, por esquecerem que o perdão é o sustento da vida. E àqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma, por elemento de correção. Então, cada queda traz uma dor que é elemento de correção. Mas vamos, então, entender um pouquinho mais o que Emmanuel quis dizer nessa complexidade dessas palavras. Então, primeiro, Emmanuel diz disso, começa dizendo que é preciso compreender para discernir tudo na vida. Discernir é nós utilizarmos o conhecimento para optarmos o nosso caminho. Mas para que a gente possa utilizar isso, nós temos que compreender tudo que acontece com a gente. Só quando eu compreendo as coisas, que eu consigo utilizar para o meu progresso. Se eu não compreendo, eu vou continuar caindo até eu compreender. Então é preciso compreender para se discernir, para poder seguir em frente utilizando esse conhecimento. Primeiramente, então, ele diz que aos que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. Então é interessante, né, que ele associa o amor à necessidade da sensatez, né? Ser sensato ao amar. Por que isso, né? Porque o amor verdadeiro é um sentimento elevadíssimo. É um sentimento do alto, que une os espíritos. E o amor, unindo os espíritos, conduz esses espíritos ao progresso. O amor, através da união, conduz todos ao progresso. Mas, no entanto, o que acontece? Quando o amor se torna egoísta,
Quando o amor se torna obsessivo, ou seja, quando o amor ele se baseia em paixões transitórias, ou seja, o amor relegado ao materialismo da vida, né? A posse, ao pertencimento, à obsessão, ele leva ao sofrimento e ao desequilíbrio espiritual, né? Porque fugiu das leis divinas. Então, o afeto insensato, quando ele diz, né, esse afeto insensato, mencionado nessa frase, ela pode se referir ao quê? A relacionamentos baseados nesses desejos desencontrolados, materialistas, terrenos, ciúmes, posse, manipulação. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, nós, né, acreditamos estar vivendo um grande amor, mas, na realidade, estamos envolvidos em sentimentos terrenos, doentios, que podem resultar em dor. Então, é necessário ter sensatez no amor, né? A racionalidade no amor, sempre entendendo o amor ao processo de união, ao processo de progresso, porque quando escapa a isso, a esses conceitos de amor verdadeiro, que leva o próximo ao progresso, à estabilidade, ao equilíbrio, quando escapa a isso, é o afeto insensato e não o amor. Então, aos que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. Pergunto se nessa primeira grande frase de Emmanuel tem algum comentário para fazer. Né? Então, assim, são coisas que Emmanuel nos fala na nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, a gente teve um momento dessas entrelinhas aí. Né? Então, vamos continuar. Então, a segunda frase, colocação de Emmanuel, da queda, ele diz que há os que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo de sofrimento. As flores, elas costumam viver no adubo de sofrimento, pois só o sofrimento bem vivido pode fazer florescê-las. Por isso, eu lembro daquele poema maravilhoso, né, que a gente sempre tenta comentar aqui, que fala: sublimes atmosferas, luminosas, rarefeitas, sem as medidas estreitas das horas que cursam eras, e as almas puras, eleitas, buscando vão às esferas das alegrias perfeitas. Vão todas, espaços afora, como lírios cor da aurora, modelados pela dor, né? Modelados pela dor. Então, essas almas lindas, perfeitas, sublimes, que estão se elevando, elas adquiriram essa beleza através da dor, que a dor modula, né? Falou anteriormente que a dor traz esse embelezamento interior. Então, quando ele fala que aos que caíram em rijas cadeias, né? Rijas cadeias, o que significa isso? Significa situações de dor, aprisionamento moral, aprisionamento emocional, né? Então, aos que caíram em rijas cadeias, nós nos aprisionamos emocionalmente em determinadas situações. Então, quando nós nos aprisionamos emocionalmente em determinadas situações, é como se nós estivéssemos rígidas, são fechadas, são cadeias fechadas, né? Estivéssemos em cadeias fechadas, enclausturados pelo nosso próprio pensamento. Então, aos que caíram nessas rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver em adubos do sofrimento, né? Então, isso é o que é essas rijas cadeias? São relacionamentos, por exemplo, familiares difíceis. Quando nós não compreendemos que nós estamos submetidos a processos evolutivos, nós devemos passar por isso,
nós pegamos esses relacionamentos familiares difíceis e nos aprisionamos nele. Nós vivemos num beco sem saída desses relacionamentos difíceis. Por quê? Porque nós não estamos nos deixando compreender o objetivo de estarmos vivendo, a necessidade de nós vivemos aquilo. São as provas de dentro do lar, né? Por exemplo, também as doenças dos nossos familiares, alguns conflitos, algumas perdas familiares que nós vivemos. Se nós não tivermos essa compreensão, essa base da doutrina espírita, que são situações que nós precisamos passar, perdas, conflitos, doenças, para que nós possamos aprender com isso. Então, isso tudo são resgates espirituais de vidas passadas. E é interessante que nesses resgates, né, o nosso espírito ele está ligado a erros anteriores cometidos. E reencarnamos junto com esses erros para podermos termos oportunidades de aprendizado e reajuste. Então, quando ele diz isso aí, são no próprio lar, essas dificuldades são os adubos do sofrimento, que se nós nos permitirmos absorver os nutrientes desse adubo, as nossas flores, elas florescem. Pois não? Não, só para complementar, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né, para resgatar os nossos erros passados, e, além disso, nós ainda colocamos os erros dessa reencarnação, né? Ainda crescemos os nossos erros dessa encarnação. Exatamente. Continuamos errando algumas vezes, né? Algumas vezes. Excelente. E quando a gente tem o conhecimento, eu até tenho medo, que o conhecimento ele liberta, né? Ele é assustador, porque tanto ele liberta, como ele também te compromete. Quanto mais eu estudo a doutrina espírita, cada vez que eu saio da doutrina, do estudo, eu digo, meu Deus do céu, aumentou mais uma parcelinha, uma gotícula ali do meu conhecimento, da minha responsabilidade, né? Me lembra muito uma passagem agora do Pequeno Príncipe. Quando ele sai do planeta dele, que ele deixa a flor dele e sai do planeta dele, aí pergunta, a raposa pergunta, por que você deixou a rosa? Ele disse, porque eu era ignorante. Eu era ignorante, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós somos cobrados, em todas as situações. Mesmo que as outras pessoas não cobrem, a nossa consciência, ela cobra. Exatamente. Então, tendo ainda continuidade para nós entendermos o problema da queda, né, que Alexandre veio nos trazer, e embasado por Emmanuel, Emmanuel nos diz que aos que caíram auxiliando por desconhecerem que a caridade real, ela pede apoio à renúncia, né? Como que eu ela posso... pede o quê? Apoio, a caridade real? Pede apoio à renúncia. Sim. Né? Então, vamos tentar entender um pouquinho aí. Tá. Então, caíram auxiliando. Ajudando, né? Caíram ajudando. Então, a gente entende como uma pessoa pode cair ajudando, auxiliando, né? Nós podemos entender, sim, quando nós dedicamos-nos ao bem, mas acabamos nos perdendo no orgulho da vaidade. Como? Pelo desejo de recompensa. Pelo desejo de recompensa, né? Nós ajudamos, mas inconscientemente nós estamos fazendo aquela troca com o divino, né? Eu estou ajudando, mas, pai, eu estou precisando tanto daquele meu desejo de realizar. Será que não dá certo? Não, eu estou trabalhando aqui, né? Fazendo esse trabalho aqui, vai me ajudar lá. Isso. Eu também entendo, Marco, que a gente também pode cair ajudando quando não abre mão da renúncia, quando não faz a renúncia, quando a gente vê que o outro está errado, a gente fica passando a mão na cabeça. Eu estou tentando ajudar, mas estou passando a mão na cabeça. Então, naquele momento ali, não era para eu estar passando a mão na cabeça, né? Aí o outro acha que eu estou ajudando. Não, fulano está me ajudando, está sendo meu amigo. Mas naquele momento, não era para eu estar passando a mão na cabeça. Isso. E aí, por que a gente está caindo?
Por que a gente está caindo? Não é porque a gente está passando a mão na cabeça, a gente, né, desconhece que não devia estar fazendo aquilo. É porque a gente quer ser bonzinho. Isso. A gente quer ser lembrado como bonzinho. A gente não está auxiliando por amor. A gente está auxiliando por necessidade de ser reconhecido como bonzinho. Então é isso. Ajudar, ela pede ajuda, a caridade verdadeira, ela pede renúncia. Nós temos que ajudar verdadeiramente o próximo, indo no ponto de necessidade dele e não indo no nosso ponto de necessidade. Qual que é o nosso ponto de necessidade? De nos mostrarmos para o próximo que somos bonzinhos, né? Daí. Então, quando fala que aos que caíram auxiliando, por desconhecer que a caridade pede renúncia, é isso. A caridade simples, ela pede anonimato. Pede anonimato, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante lembrarmos, né, que lá no capítulo 15 dele, é intitulado Fora da Caridade não há salvação. Ele ensina que a verdadeira caridade, ela é humilde e não busca proveito próprio. Então, quando eu estou auxiliando, querendo inconscientemente me mostrar-me de bonzinho, quer seja para o próximo, quer seja para a espiritualidade superior, né? Eu estou sendo o quê? Eu não estou sendo humilde. Quando a gente não é humilde, a gente é orgulhoso de querer ser o melhor, de mostrar ser o melhor que nós não somos. Então, caridade exige renúncia. Outro ponto que Emmanuel nos traz, aos que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Então, vamos tentar entender essa parte complexa que Emmanuel está tentando nos trazer nesse ponto. Então, ele começa dizendo que aos que caíram por devotamento à dignidade. Devotamento é busca, tá? Na busca pela dignidade e pela correção do mundo. Algumas pessoas fazem o quê? Caem no orgulho, acreditando que é superior ao próximo. Então, quando a gente procura dignidade, né, por fora, é que nós, inconscientemente, nós podemos cair tentando fazer julgamentos inflexíveis do próximo, com o erro do próximo. Esquecendo que o próximo, ele pode errar, ele tem o direito de errar. Muitas das vezes, quando nós buscamos dignidade, ser um mundo digno, não é? Nós caímos na armadilha de sermos intolerantes com quem pensa diferente. Não, se ele pensa diferente, ele não é digno, né? Não é digno de ascender à espiritualidade de luz, porque o pensamento dele é diferente, fica complacente com o meu. E muitas das vezes nós nos deixamos desejar em punição para aqueles que erraram, punir ao invés de correção e aprendizado. A gente muitas vezes não fez isso? Não, tem que ser punido. Ao invés de não, tem que ser ensinado. Por isso que eu sempre falo que Cristo não expulsou nenhum endemoniado. Porque se Cristo expulsasse algum endemoniado, Cristo deixaria de ser o Espírito Crístico que era. Cristo ensinou, contagiou com amor aqueles espíritos rebeldes e ignorantes. Por quê? Porque ele não expulsava, ele não punia, ele amava, só existia amor no Cristo. Muitas das vezes, quando nós buscamos dignidade, né? Dignidade no mundo, a gente busca dignidade no mundo, a gente cai no perigo de acreditarmos que nós somos os únicos certos. E com isso, passamos a condenar os demais.
Então, por isso que Emmanuel frisa isso, que há os que caíram na busca por dignidade. E mais, Emmanuel vai e diz mais ainda para a gente, nessa frase, que quando acontece isso, na busca desenfreada por ser digno e por ver dignidade no mundo, transformam a justiça em gládio de intolerância. Gládio é espada. Então ele pega a busca de dignidade e usa a justiça em uma espada de intolerância, cortando aqueles que se desviam dessa tal justiça que nós criamos com regras para o nosso caminhar. Então, quando a busca pela justiça ela se coincide com a intolerância, a justiça verdadeira se perde, porque a justiça verdadeira, o que que é? Ela está ligada à misericórdia, ao amor, à brandura, né? Cristo não era assim, brando e pacífico. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Por que que os brandos e pacíficos herdarão a terra? Porque a terra vai se regenerar, está em processo de regeneração. Então, em processo de regeneração, se você não for brando e pacífico, você não consegue acompanhar a evolução do mundo. Então, quando busca-se pela justiça desenfreadamente, nós nos associamos com a intolerância. E nós caímos, que é a queda, que Alexandre está falando. Então, esse gládio de intolerância, essa espada de intolerância, significa transformar essa justiça aí em algo que fere, né? Algo que fere. Então, a justiça divina, ela não fere. A justiça divina, ela encaminha a 10ª lei divina, que é a lei da justiça, amor e caridade. Mais uma orientação de Emmanuel: àqueles que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. Temos que tomar muito cuidado disso, né? Ah, não, porque eu sigo doutrina espírita, né? Caridade, tal, e eu posso tender a me achar que o meu irmão que está com outro pensamento e eu sou maior do que ele. Vamos cair bruscamente se tivermos esse pensamento, né? É o orgulho e a vaidade tentando se manifestar em nossa vida. Então, nessa frase, quando fala sobre a queda através dos freios a perda dos freios do orgulho, né? Ela sugere que o orgulho pode se tornar uma prisão emocional. E torna, porque quando você deixa o orgulho, nós deixamos o orgulho falar em nós, nós nos aprisionamos no elo do egoísmo, que é o centrismo do nosso ego. Ficamos presos em nós mesmos. É o julgar-se superior ao próximo. O orgulho impede o aprendizado. Sempre. Por quê? Porque quem se deixa levar por essa chaga acha que não tem nada para aprender mais, que é o dono de todo conhecimento. Por isso que o orgulho é uma trava do aprendizado. E nós vimos que o aprendizado é uma condição sine qua non, principal para o progresso. Então fica estagnado, não progride. E mais, orgulho leva à queda moral. Queda. Pois aquele que se julga inatingível tropeça nos seus próprios erros, nos próprios passos. Então, são a perda dos freios do orgulho, deixando com que o orgulho se manifeste. Outra dica de queda de Emmanuel, para nós, isso é importantíssimo, gente, porque nós precisamos ter isso bombardeando na cabeça da gente todos os dias. Emmanuel dando um mapa para a gente de como que a gente pode cair.
E só sabendo desse mapa que a gente pode desviar a queda. Emmanuel nos diz, aos que caíram além de que caíram nos duros freios do orgulho, né? Ele nos fala que aos que caíram nas grades do ódio por olvidarem que o perdão é o sustento da vida. O perdão é o sustento da vida. Nós vimos perdão no encontro passado, né? Então, aos que caíram nas grades do ódio, porque o ódio aprisiona. Aprisiona. Você fica aprisionado com aquele que é alvo do seu ódio. Sua mente te aprisiona. É a prisão emocional, espiritual. E essa prisão, muitas das vezes, vai em reencarnações e reencarnações, onde nós nos permitimos se corroer pelo rancor, pela raiva, pela mágoa. Rancor, raiva e mágoa. Rancor, raiva e mágoa. São sentimentos que nós se permitimos, e nós facilmente nos permitimos, né? Se a gente não se policiar. A gente facilmente se permite em ficar guardando mágoa do próximo por aquilo que fez ou deixou de fazer. Se eu cumprimentei alguém, a pessoa virou a cara para mim, eu levo aquilo para minha casa e fico ali à noite pensando, poxa, por que virou a cara? Eu cumprimentei, estendi minha mão, e aí vai e vai. Então, o rancor, a mágoa e a raiva são sentimentos corrosivos para o nosso espírito. Então, o antídoto, o que é? O perdão. Então, o perdão na visão espírita não é só um ato de generosidade em relação ao próximo, mas é também uma ferramenta de libertação pessoal. Eu me liberto. O perdão abre aquela porta do enclausuramento, né? Que nós fechamos em nós mesmos. O perdão ele é considerado um dos maiores sustentos para a vida. Por quê? Porque ao perdoar, o espírito ele se liberta da dor, se liberta do apego ao passado, né? Aquilo que nós trazemos lá do passado conosco, aquela lembrança. Quando eu decido realmente perdoar de coração, eu abro a porta e deixo aquilo tudo vazar de mim. Por isso que o perdão, ele eleva. Porque quando você perdoa, você dissipa dessas pequenezas da terra que nos deixa pesado. E aí, quando você libera o que é pesado, você se eleva. É igual o balão, né? O balão que vai lhe jogando peso de saco de areia para baixo, para ele poder subir mais alto. Cada saco de areia daquele que é jogado do balão para fora é um perdão que a gente dá na nossa vida. E muitas das vezes nós precisamos de perdoar nós mesmos. Perdoar aquilo que nós deixamos de fazer. Perdoar aquele maltrato que insensatamente nós fizemos. Né? Perdoar ao próximo e perdoar a nós mesmos. Para que nós não caiamos, nessa falta de perdão, que é o sustento da vida. E, finalmente, o último conselho de Emmanuel sobre a queda e ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudesse comer o dinheiro, né? Então, usura é o apego ao dinheiro, o apego às posses, até usura no falso amor, no apego à posse do outro, né? Muitas vezes nós confundimos amor com a posse do outro. O outro não pode sair, o outro não pode viajar, o outro não pode
né? Fazer nada. Por quê? Porque nós somos apegados. É a usura do falso amor, né? Então, a usura pode ser material, financeira, e a usura pode ser espiritual, o apego ao outro insensato. Então, aqueles que caíram na miséria da usura, porque a usura traz miséria, porque nós ficamos aprisionados ao materialismo da vida e esquecemos do valor principal da vida. Valor principal da vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça e outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque quando a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus, estamos na usura material, nós esquecemos daquele reinado que está dentro de nós, que é o reino de Deus, que é a principal coisa que nós devemos fazer. Então, para que nós não caiamos nessa miséria da usura, né? E não fiquemos em choro espiritual constante, nós devemos entender que essa miséria da usura também pode se referir à miséria da usura espiritual e moral, que acomete nós, vou colocar os outros, que nos acomete muitas vezes na nossa vida quando nós pensamos em dar maior atenção às coisas materiais sem considerar as coisas espirituais. Solidariedade, justiça, fraternidade. Então, a imagem de comer o dinheiro que Emmanuel está falando, né? Chorando. Então, ele fala, né? Comem o dinheiro que acumularam chorando, né? Então, o efeito de se comer esse dinheiro chorando é simbólica, né? Porque ela sugere que, apesar de nós acumularmos grande quantidade de dinheiro, muitas das vezes nós não podemos usufruir da verdadeira felicidade, que é a paz de espírito, porque o apego ao dinheiro não permite saciar os valores de espírito. O chorar representa o sofrimento interno, queda, representado pela angústia, de um coração vazio, a depressão, né? Então é esse coração vazio que fica aprisionado e marcado pela culpa, pela perda de uma conexão mais profunda com a vida, com os outros, né? Então, nesse momento, Emmanuel nos mostra os diversos matizes que nós podemos cair e nos mostra os diversos caminhos que nós podemos evitar para que nós não caiamos nesses precipícios. Os encontros regulares de quarta-feira é um desses caminhos para que nós não soframos essas quedas, porque nós relembramos os ensinamentos do Cristo. Nós nos relembramos que ele nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que não pode se ir ao Pai sem primeiro passar pelos ensinamentos dele. E a doutrina dos Espíritos é a doutrina que se propõe a fazer-nos entender de forma mais didática possível o ensinamento e a prática do Cristo para a nossa vida, para que nós não caiamos mais. Pergunto se alguém tem alguma dúvida, alguma explicação, algum comentário. Então, convido a todos a nós finalizarmos o nosso encontro de hoje, nesse momento. Pergunto quem, porventura, pode contribuir com a sua prece de finalização dos nossos estudos. É só abrir o microfone. Eu posso. Bora, Marco. Ah, ele faz. Tudo bem. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus, nosso Pai maior, os ensinamentos hoje proferidos
desse grupo, que esses ensinamentos, esse conhecimento possa reverberar em nós para a nossa evolução, levando em consideração que nós somos tão pequenos em relação a tudo que nos ensina Jesus, nosso Pai maior, e que esses ensinamentos possam fazer de nós sempre pessoas melhores. E vamos rezar um Pai Nosso, agradecendo a Deus por estes ensinamentos de hoje, que a gente possa contribuir também com nossos semelhantes, com o nosso próximo, para a evolução deles também. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Bernadette, pela prece final. Obrigado a todos pela participação no nosso encontro. Esperamos todos na próxima quarta-feira e uma boa noite no resto de semana. Excelente a todos. Marco, ficou em qual parágrafo? Porque eu estou no Kindle aqui, é só para eu marcar. Também. Próximo parágrafo. Ficamos na queda. Ficamos. O problema da queda, né? O problema da queda, exatamente. Ah, tá. É só para eu marcar aqui no Kindle, senão eu me perco quando eu voltar. Tá bom, obrigada, boa noite. Um abraço, gente. Boa noite, Boa noite, Márcia. Beijos. Boa noite, Márcia. Boa noite, gente. Boa noite.